Olá, eu sou o professor Diniz e na nossa aula de hoje nós vamos estudar polígonos, ângulos e triângulos. Lembre-se que aqui você tem sabedoria com alegria. Então vamos lá. Nosso primeiro exercício diz assim, acompanha comigo aí. No projeto de um avião, o engenheiro desenhou três eixos, R, S e T, e denominou aí os eixos do avião e os eixos das asas, conforme a figura abaixo. Cada um dos ângulos obtusos que R forma, tanto com T quanto com S, mede 30 graus a mais que a medida do ângulo OAB. Então, preste atenção aqui, pessoal. Sabendo que as asas têm comprimentos iguais, calcule a medida do ângulo BOA. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer um desenho falando aí, né, mostrando o que exatamente está dizendo o problema. Então, agora vamos colocar todas as informações nesse desenho. Ele está falando o seguinte, vamos voltar aqui, olha só. Cada um dos ângulos obtusos que a reta R, essa reta R aqui, está formando com as retas R e com as retas T. As retas S e T, pessoal, são essas aqui que estão formando o lado desse triângulo, tá? Então, nós temos aqui dois ângulos obtusos. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior do que 90 graus. Esses dois ângulos aqui. E esses dois ângulos obtusos, eles são iguais. Ele está falando que é 30 graus a mais que a medida do ângulo OAB. Vamos colocar aqui em outra cor, olha só. O ângulo OAB é esse ângulo que eu coloquei aqui em verde. Observe que nós não sabemos quanto que vale esse ângulo OAB. Então, vou falar aqui esse ângulo todo, tá, pessoal? Preste atenção. Esse ângulo aqui vale x. Significa, então, que esses outros dois ângulos obtusos valem 30 graus a mais do que esse ângulo OAB que eu chamei de x. Então, se vale 30 graus a mais, vai ser o quê? X mais 30, e do outro lado, x mais 30 também. E a pergunta do problema é para você calcular quanto que vale o ângulo BOA. Então, o ângulo BOA, vou botar de outra cor aqui, olha só, acompanha aí. Ele quer saber esse ângulozinho aqui, olha, que eu vou chamar de ângulo alfa, já que lá em cima é ângulo x, tá bom? E agora você vai resolver. Observe que lá em cima, x mais 30 e x formam um ângulo de uma volta completa. E nós sabemos que todo ângulo de uma volta completa mede 360 graus, é isso aí. Então, vamos lá. Se eu fizer x mais 30 mais x mais 30 mais x, isso vai ter que ser igual a 360 graus, uma questão muito fácil. Somando aqui x mais x, nós temos 3x. 30 mais 30 vai dar 60, e isso é igual a 360 graus, né? Então, 3x vai ser igual a 360 menos 60. 3x vai ser igual a 360 menos 60. Isso vai dar 300. E 300 dividido por 3, então x vale 100 graus. Agora, preste atenção. Lembra lá no enunciado que ele falou, olha, que as asas têm a mesma medida? Isso mesmo. Olha só. Sabendo que as asas têm comprimentos iguais, o que significa? Que esse lado do triângulo é igual àquele outro lado do triângulo, já que as asas desse avião, as asas têm o mesmo comprimento. Significa que nós temos um triângulo isósceles. O que diz um triângulo isósceles? Que os ângulos das bases são iguais, além de ter dois lados iguais. Então, se aqui é alfa, pessoal, o ângulo de cá também é alfa. Repetindo, em todo triângulo isósceles nós temos dois lados iguais e os ângulos da base também são iguais. Os dois ângulos da base são iguais, tá? Se eu acabei de descobrir o valor de x, que x vale 100, olha só, isso aqui vale 100 graus, então o que significa? A soma dos três ângulos do triângulo vale 180, certo? Se eu já tenho 100 graus, que é aquele ângulo lá de cima, aquele outro ângulo obtuso, então significa que alfa mais alfa, esses dois alfa, tem que dar o quê? 80 graus, porque 100 para chegar a 180, falta 80. E 80 dividido em duas partes iguais, já que são dois alfa e alfa, já que são dois ângulos iguais, significa que cada um aqui vai valer 40 graus. Ou seja, a resposta do nosso problema, alfa vale 40 graus, ou o ângulo BOA vale 40 graus. Percebeu? Muito fácil aí a questão, não é? Então, vamos para a próxima questão. Acompanha comigo. Na figura adiante, ABCDE é um pentágono regular. Um polígono que tem 5 lados iguais. Pentágono, 5 regular iguais. 5 lados iguais. Determina em graus a medida do ângulo alfa. Alfa é esse ângulozinho aqui, né, pessoal? Então, olha só, gente, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quanto que vale esses ângulos. Os ângulos, cada ângulo desse pentágono.
Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, ou você utiliza uma fórmula, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é dado como n menos 2 vezes 180. Isso é a soma dos ângulos internos. Se você quiser saber quanto que vale cada ângulo do nosso polígono regular, e nós sabemos que os ângulos dos polígonos regulares são todos iguais, basta você pegar isso aqui e dividir por n, pelo número de lados. Tudo bem? Então, vamos primeiro calcular a soma dos ângulos internos desse polígono. Isso aqui é um polígono, é um pentágono que tem 5 lados. Então, n aqui vale 5. Tudo bem? Então, vamos lá. A soma dos ângulos internos vai ser 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 vai dar 3 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos, isso aqui vai dar 540. Como, na verdade, eu quero saber quanto que vale cada ângulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 540 e vou dividir por 5, tá? Quando nós dividirmos 540 por 5, eu vou achar que cada ângulo ali vale 108 graus, ou seja, esse ângulo B aqui vale 108 graus, como o ângulo C, D, o E e o Azão lá em cima, tá? Todo o ângulo A lá de cima também vale 108. Por que eu estou colocando 108 graus aqui lá no vértice B? Se você reparar bem, esse triângulo aqui, olha, o triângulo ABC, ele é um triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse lado, já que nós temos um polígono regular, um pentágono regular. Então, todos os 5 lados são iguais, certo? Se aqui vale 108 graus, gente, pensa de novo comigo, igual a questão anterior. Eu sei que os ângulos da base são iguais. Esses ângulos aqui, ó, o ângulo C, essa partezinha aqui, eu coloquei em roxo, e esse ângulozinho lá de cima, eles são iguais. Eu posso até chamar de x se você quiser. Acompanhe, x e x. Agora, preste atenção. Se o ângulo B vale 108, e eu sei que a soma dos 3 ângulos tem que dar 180, então 108 para chegar a 180, 72 graus que faltam, não é isso? E eu vou fazer o quê? 72 eu tenho que dividir tanto para o x quanto para o x lá de cima. Então, 72 dividido por 2 significa que cada ângulozinho desse vale 36 graus, ou seja, o x vale 36 graus. Conseguiu acompanhar? Muito bem. Observe que o triângulo lá do outro lado da sua direita, o triângulo ADE, é exatamente idêntico ao triângulo ABC. Ou seja, aqui é 108 graus, então significa que os ângulos da base desse triângulo isósceles, os ângulos aqui valem 36 e 36. Agora acompanha mais uma coisa. A pergunta é o ângulo alfa, esse ângulozinho aqui do meio. Observe que todo o ângulo lá de cima, pessoal, o A, né, ele vale 108 graus, que é exatamente o ângulo interno do meu pentágono regular. Se eu já tenho aqui 36 graus e 36 graus, o que eu vou fazer? Olha só, alfa mais 36 mais 36 tem que ser o quê? 108 graus, porque é o ângulo todo lá de cima. 36 mais 36, isso vai dar... Opa, aqui é... Deixa eu apagar isso aqui. Alfa mais 36 com 36 é 72. Isso é igual a 108. Então, o ângulo alfa, o ângulo que eu quero, vai ser 108 menos 72. E 108 menos 72, aqui vai dar 36 graus o valor do ângulo alfa. Percebeu? Muito fácil de fazer, não é verdade? Aí, gente, olha só, talvez você está perguntando, mas professor, eu tenho que ficar decorando fórmula? Não, você não precisa necessariamente decorar fórmula. O que você pode fazer para substituir a questão de ficar decorando a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono? Nesse polígono aqui mesmo, está bem fácil de você entender aqui uma outra maneira. Observe o seguinte, no próprio desenho, o que nós temos aqui? Nós temos um pentágono regular, e como que você vai fazer? Você vai escolher qualquer um dos 5 vértices desse polígono, já está até aqui no vértice A, acompanha comigo. Eu vou colocar aqui em outra cor para ficar mais fácil da gente entender. Vou escolher aqui um vermelhinho aqui, ó. Lá no vértice A, você começa a dividir, a fatiar o seu polígono através das diagonais e todas as diagonais partindo sempre do mesmo vértice. Então, você vai escolher um vértice qualquer do seu polígono, desse pentágono que escolheu o vértice A, e vou começar a traçar as diagonais formando triângulos. E vamos ver quantos triângulos você vai formar no polígono. No pentágono regular, nós conseguimos formar quantos triângulos? 1, 2, 3 triângulos, certo? Nós sabemos que cada triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, basta você fazer o quê? Você vai pegar 3 vezes a soma dos ângulos internos do triângulo, já que são 3 triângulos, 3 vezes 180. E observe que chegou aqui, olha só, a mesma coisa.
Então, 3 vezes 180, soma dos ângulos internos do pentágono regular dá 540. Como me interessava saber o valor de cada ângulo, aí, como todos os ângulos são iguais, basta você dividir isso aqui por 5, chegando aí que cada ângulo, vamos botar aqui ângulo alfa, que cada ângulozinho aqui, alfa, vai valer 108, que é 540 dividido por 5. Percebeu? Então, não tem necessidade de você ficar decorando a soma dos ângulos internos de um polígono regular, e muito menos aí quanto que vale cada ângulo do polígono regular. Basta você escolhe um vértice qualquer, traça as diagonais, divide aí o seu polígono em triângulo. Quanta quantidade de triângulos que você formou, e basta multiplicar isso por 180. Por que 180? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Vamos para a próxima aí, quem já falou até demais, acompanha comigo. Na figura abaixo, BC, acompanha aqui, olha, BC, essa reta BC, é bissetriz do ângulo C, olha o ângulo aqui, gente, C, D, ó, cadê? Opa, aqui, ó. Então, ó, o ângulo C, D, ó, e BC é bissetriz. Então, já está até desenhado aqui, né, pessoal? Esse ângulozinho aqui, ó, é igual a esse ângulo. O que que é bissetriz? Bissetriz é a reta que vai dividir o ângulo ao meio ou vai dividir o ângulo em dois ângulos iguais. Então, nada mais é que a bissetriz forma dois ângulos iguais. Então, esse ângulo de cima, x, tem que ser igual ao ângulo de baixo, x. Por quê? Porque BC é bissetriz, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler o problema e ver o que está querendo para a gente descobrir. Determina o valor do ângulo gama em graus. Esse ângulozinho aqui está lá no vértice B. Esse gama aqui que está querendo descobrir o valor, tá? Vamos lá, gente. Aqui nessa reta DC, lá embaixo, você observa que nós já temos 160 graus. Lembre-se que toda reta define um ângulo de 180 graus, ângulo de meia volta, um ângulo raso. Se eu já tenho 160 graus, significa o quê? Quanto que falta para 180? 20. 20 graus, não é isso? Como eu tenho dois ângulos iguais aqui, x e x, se eu pegar 20 e dividir por 2, vai dar 10 graus cada um. Então, nós já sabemos quanto que vale esse ângulozinho x. Ele vale 10 graus. Vamos verificar? Ao somar o ângulo de meia volta, o ângulo que define uma reta, tem que dar 180. Verifica para ver se está certinho. 160, 170, 180, fechou. O valor do ângulo x vale 10 graus. Mais uma vez, preste atenção, o que nós queremos é o gama lá em cima. Agora, acompanha comigo. Esse ângulozinho daqui, ele vale 25 graus. Por que ele vale 25 graus? Ângulo oposto pelo vértice. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Vértice é o quê, gente? Você tem duas retas que se cruzam em um ponto. O que acontece? Os ângulos opostos, um que estão na frente do outro, em relação ao vértice, são iguais. 25 graus e 25 graus. E agora você vai acompanhar comigo para que nós vamos descobrir, finalmente, quanto que vale esse ângulo gama. Se você observar bem aqui, tem várias maneiras de fazer, né? Olha, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui. Qual triângulo? O triângulo BCD. Observe que no triângulo BCD, gama é ângulo externo. E gama, como é um ângulo externo, o que que diz o teorema do ângulo externo de um triângulo? O ângulo externo vai ser igual à soma dos outros dois ângulos do triângulo que não estão do lado do ângulo externo. Observe que o ângulo que está do lado do ângulo externo gama seria essezinho aqui, ó, esse daqui, certo? E nem me interessa esse ângulo, que eu nem tenho ali, dá até para descobrir, mas nem me interessa. Então, o que que acontece? O gama ele vai ter que ser igual à soma dos outros dois ângulos que não estão do lado dele, ou seja, o 10 e o 25. Então, gama vai ser igual a 10 mais 25. Pessoal, é a forma mais fácil que tem de resolver isso aqui. Por quê? Porque o teorema do ângulo externo é muito prático e é muito fácil. Então, já dá para saber que o ângulo gama vai ser 10 graus mais 25 graus. Isso vai dar 35 graus. Entendeu? Qual seria a outra maneira de você fazer isso? Bom, você pode fechar o nosso triângulo, o triângulo aqui, o B, C e D. Observe que nós já temos o valor do ângulo D, que vale 25 graus. O ângulo C, que foi traçado pela bissetriz, valendo 10 graus cada um. Aqui embaixo, o X vale 10 graus. E agora eu posso descobrir quanto que vale esse ângulozinho aqui. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. 25 com 10 dá 35. E 35 para chegar a 180, significa então que esse ângulo vale 145 graus. Olha, como aqui eu tenho uma reta, eu sei que gama mais 145 vai ter que dar 180, porque toda reta define um ângulo raso, um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Significa, então, que gama vale 35 graus, tá? 145 graus para chegar a 180
falta aí 35 graus. Então, escolhe a melhor maneira de fazer e vai ser feliz, que é isso que é importante, tá gabaritando, resolvendo aí corretamente o exercício. Tá bom, gente? Então, vamos para a próxima questão. A estrela de Davi a seguir é um símbolo religioso formado por dois triângulos equiláteros iguais e sobreposto. Calcule o ângulo externo destacado por beta. Ele quer saber isso daqui, pessoal, beta. Agora, presta atenção, que é muito fácil fazer isso. Como nós temos aqui dois triângulos equiláteros, que são triângulos equiláteros. Triângulo equilátero tem todos os três lados iguais e tem os três ângulos iguais também. É um triângulo regular, não é isso? Como ele tem os três ângulos iguais, se a soma dos três dá 180, 180 dividido por 3, significa que cada ângulo do nosso triângulo vale 60 graus. Então, 60 graus e 60 graus. A mesma coisa o outro triângulo, esse daqui, né? São dois triângulos equiláteros, 60 graus em tudo, em todas as pontas, em todos os vértices, todos os ângulos do triângulo equilátero mede 60 graus. Observe, pessoal, que ele quer o quê? Ele quer saber o valor de beta, desse ângulo beta aqui, certo? O que vai acontecer, gente? Se nós temos aqui, vamos trabalhar com esse triângulozinho aqui de cima. Olha só, se aqui vale 60 graus, eu tenho certeza que esse lado é igual a esse lado. Então, a princípio, nós teríamos um triângulo isósceles. Significa, então, que os ângulos da base, esses dois ângulos aqui, são iguais. Ora, pensa comigo, se lá em cima vale 60 graus, quanto que falta para 180? 120. E 120 dividido por 2 vai dar 60 graus. Então, significa, na verdade, que esse triângulo ele não é isósceles, ele é um triângulo equilátero, tem os três lados iguais. Por que ele é um triângulo equilátero? Porque tem três ângulos iguais, cada um medindo 60 graus. Observe que beta é um ângulo externo do meu triângulo. De novo, se beta é um ângulo externo, qual é o teorema do ângulo externo? É a soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele. Então, beta vai ser 60 mais 60, é uma das maneiras de fazer. Então, beta vale 120 graus. Como que você pode fazer de outra maneira? Trabalhando com um ângulo raso. Eu sei que beta mais, olha só, aqui, pessoal, olha para cá para você entender o que nós estamos fazendo. Vou colocar em verde. Esse ângulo raso aqui, beta mais 60, isso tem que dar igual, tem que ser igual a, vamos colocar aqui, 180, porque toda a reta é um ângulo raso e define um ângulo de 180 graus. Então, beta vai ser 180 menos 60, 120 graus. E ainda tem outras maneiras. Você pode também trabalhar com esse hexágono regular que foi formado aqui dentro dessa estrela, tá bom? Mas acho que essas duas maneiras são as maneiras mais fáceis, tá? Então, vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Em determinado ano, as moedas de 25 centavos tinham, numa de suas faces, um polígono regular com 7 lados, como se pode ver na figura. Quanto vale a soma dos ângulos internos desse polígono de 7 lados? Gente, um polígono de 7 lados é um epitágono, é isso aí. E ele quer saber quanto que vale a soma dos ângulos internos desse polígono. Ou seja, o que você pode fazer? Como que você pode fazer? Olha, vamos destacar aqui os vértices, os 7 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, você pode fazer isso aqui de duas maneiras diferentes. Você pode pegar o seu polígono, pegar um vértice qualquer, um único vértice, e começar a traçar as diagonais, formando vários triângulos, tá? Dessa maneira, você não vai utilizar a fórmula. Vamos fazer isso? Olha, eu tenho aqui, ó, opa, 1, 2, 3, 4 e 5. Gente, leve em consideração aí que eu estou aqui a mão livre. Então, nós temos um triângulo, 2, 3, 4 e 5. 5 triângulos. Então, para você calcular a soma dos ângulos internos, basta você pegar 5 triângulos, foram formados 5 triângulos, vezes 180, porque cada triângulo tem 180 graus. E 5 vezes 180 vai dar 900 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono de 7 lados, de um heptágono, vai ser de 90 graus. Se você quiser, você também pode usar, sem problema nenhum, a fórmula, né? Nós sabemos que a fórmula é n menos 2 vezes 180, e observe que vai cair exatamente no mesmo cálculo. Observe que n vale 7, já está falando que são 7 lados, então basta calcular 7 lados menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 5 vezes 180, dando aí 900 graus, a soma de todos os ângulos do polígono de 7 lados, tá bom? Vê a melhor maneira que você acha para resolver, decorando a fórmula ou fatiando, decompondo aí o seu polígono em vários triângulos. Nossa próxima questão aí está dizendo o seguinte: na figura
AB é igual a AC. Já tem até aqui os tracinhos, né? Nós temos aqui um triângulo isósceles, dois lados iguais, e AD é igual a DC, um outro triângulo isósceles, gente, dois lados iguais. O ângulo BAC vale 75 graus, já está destacado na figura, e o ângulo DAC vale 50 graus, também já está aqui destacado na nossa figura. A pergunta é, qual a medida do ângulo ABD? Ou seja, o ângulo ABD é esse ângulo todo lá de cima. Presta atenção, vem ser feliz aqui com o professor Diniz. Olha para cá para você entender essa questão. Gente, você só vai trabalhar aqui com a ideia de triângulo isósceles. Todo triângulo isósceles tem dois lados iguais e os ângulos da base também são iguais, tá? Tem dois ângulos iguais, os ângulos da base são iguais. Se aqui o ângulo B vale 75, esse ângulo também vale 75, porque tem que ser iguais. 75 com 75 dá 150 graus. 150 graus para chegar a 180, quanto nós teremos? Quanto que falta? Esse ângulo lá de cima, 30 graus. Vamos conferir? 75 mais 75, 150. Com 30, 180. Nós descobrimos o ângulo lá de cima, 30 graus. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Acompanha comigo. Observe que nós temos 50 graus aqui. Nós temos um triângulo isósceles também. Dois lados iguais significa, então, que os ângulos da base também são iguais. Esse ângulo aqui, ele vai ter que ser igual àquele ângulo lá de cima. E como que eu vou descobrir esses ângulos? Muito fácil. Isso aqui vale 50 graus. 50 graus para chegar a 180, 130. Então, 130 dividido por 2 vai dar 65 graus cada um. Então, nós temos aqui 65 graus e 65 graus. E acabou a questão, pessoal. Quanto que vale, então, o ângulo ABD? O ângulo ABD vai ser 30 mais 65. O ângulo ABD vai valer 95 graus. E acabando a questão aí, viu? Nessa questão, nós trabalhamos apenas com triângulo isósceles. Lembre-se que triângulos isósceles têm dois lados iguais e os ângulos da base também são iguais. E é claro aí, com a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, que vale 180 graus. Acompanhe aí a nossa última questão de hoje. Calcule o ângulo beta formado por cada ponta da estrela central. Observe que, nesse caso, pessoal, nós temos aqui um polígono regular, um pentágono. Olha só, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Aqui, na verdade, você tem um mosaico formado aí por vários pentágonos que foram colocados um do lado do outro. E observe aí que sobrou aqui uma folga quando você começou a construir o mosaico. E construiu uma estrela no meio. E ele quer saber exatamente quanto vale esse ângulo beta aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir quanto que vale cada ângulo do nosso pentágono regular. E como que eu vou descobrir quanto vale cada ângulo do nosso pentágono regular? Você calcula a soma dos ângulos internos do pentágono e divide aí por 5. Nós já até fizemos essa conta. Então, vamos descobrir o ângulo alfa. O que é o ângulo alfa? É quanto que vale cada ângulo do meu pentágono regular. E é dado como? Eu vou colocar assim, n menos 2 vezes 180 dividido por n. Lembre-se que n é o número de lados do seu polígono. Como o nosso polígono ali é um pentágono, vamos fazer o seguinte, o pentágono tem 5 lados. Vai ser 5 menos 2 vezes 180 sobre 5. Pentágono, 5 lados, presta atenção, olha para cá, para você ser feliz. 5 menos 2 vai dar 3 vezes 180 sobre 5. Observe que 3 vezes 180, isso aqui vai dar 540. E 540 dividido por 5, nós já fizemos esse cálculo lá na questão anterior, não é verdade? Então, o alfa, o valor de cada ângulo do meu pentágono, vale 108 graus. Presta atenção. Como que eu vou fazer, gente? Observe que em cada ponta dessa estrela, você vai fechar o ângulo de uma volta completa. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, nós temos 108 mais 108 mais 108 mais beta, e isso tem que dar 360 graus. Quase que acabou a tela aí, né? 108 mais 108 mais 108, são 3 vértices ali unidos do meu pentágono. A sobra que teve, que foi o beta, isso tem que dar 360 graus. 108 mais 108 mais 108, ou 3 vezes 108, isso vai dar 324 mais beta é igual, 360. Beta vai ser 360 menos 324. E, finalmente, chegando de uma forma muito simples, que beta vai ser igual a 36 graus. Certo, pessoal? Vocês conseguiram entender? Muito bacana, muito fácil. Observe aí que essas questões não são difíceis, questões bem fáceis, trabalhando aí
com a ideia de polígono, com ângulos e com triângulos, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Compartilhe nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dá aquele like e um grande abraço. Até as nossas próximas aulas.